Olá, muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Déia Fernandes, começando mais uma live nessa terça-feira, 3 de março. Para quem não me conhece, Déia Fernandes, advogada, jornalista, internacionalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, aqui direto de Brasília, da capital do poder, né? Numa semana bombástica, né? Mas eu não vou comentar assuntos da ordem política nacional, não dá, né? A gente vai entrar em outros assuntos aqui, porque, como vocês sabem, eu vim com algumas pautas aqui para Brasília e, enfim, eu tenho que dar prioridade a elas. Só que surgiram hoje dois assuntos que eu considero muito importantes e que eu gostaria de trazer para os meus seguidores. E eu quero aproveitar e perguntar se alguém está conseguindo me assistir aí, né? Porque não sei como é que a transmissão está e tudo. E peço a vocês que, por favor, apoiem a divulgação dessa live. Eu tenho uma denúncia muito grave para fazer, né? E principalmente para o pessoal que se preocupa com a pauta de perseguição religiosa, num Brasil onde já está havendo aquilo que os ativistas chamam, alguns ativistas chamam, de jihad jurídica, né? Nós já temos o caso do pastor Martinez, que, a pedido de uma entidade muçulmana palestina, a FEPAL, ele sofreu um inquérito policial porque essa entidade acionou a Procuradoria da República, né? E o Ministério Público, gente, como a gente sabe que parte do Ministério Público no Brasil aparelhado, resolveu dar essa ajudinha básica para essa pauta de perseguição contra cristãos aqui no Brasil. Então, o que eu já estava anunciando há muito tempo e o pessoal não acreditava, está acontecendo. E o que ocorre? Além do caso do pastor Martinez, que a gente está acompanhando, que nós vamos tomar posição, sim, que tem parlamentar que vai tomar posição, sim, só que hoje eu não vou entrar em muitos detalhes, ou melhor, não vou entrar em detalhes ainda sobre esse assunto, a gente está em fase de articulação, mas eu tomei conhecimento de um outro caso, né, que é de um major da Polícia Militar e da Reserva lá do Rio de Janeiro, e ele entrou em contato com o pastor Martinez, que passou os meus contatos a ele, e ele disse que sofreu uma ação de um muçulmano, não foi? Boa noite, o pessoal agora está entrando. Aí que bom, boa noite a todo mundo que está entrando aí na página Ecoando a Voz dos Mártires para assistir esta live, né? Direto aqui de Brasília. Peço a vocês, quem não curtiu a nossa página, curta a página aqui, a Ecoando a Voz dos Mártires 2 no Facebook, é sempre bom lembrar, né? Nunca é demais a gente lembrar. Vocês nos ajudem apoiando. E o nosso canal, boa noite a todo mundo que está entrando aí, Sidmar, todo mundo aí, boa noite. E você que não conhece, vai lá, canal no YouTube Ecoando a Voz dos Mártires, vai lá e nos ajuda, curta esse canal. Eu estou agora só compartilhando nas minhas redes, gente, eu prometo que a gente já começa imediatamente a live. Já, na realidade, eu já comecei, né? Então, o que acontece? Infelizmente, eu tomei conhecimento que esse major, que é evangelista, ele é um evangélico e tal, e tem esse cargo na igreja evangélica, ele sofreu um processo de um muçulmano, tá, que se sentiu ofendido com um post que ele publicou, e o MP também auxiliou em relação a isso. O que aconteceu? Ele foi condenado primeiro, em primeira instância, e eu estou tentando aqui compartilhar, não estou conseguindo na minha página, que maravilha, que ótimo, não estou conseguindo, mas tudo bem. E aí o que acontece? Gente, interessante que ele disse que o juiz que o condenou tinha até um jeito assim
que parecia denotar que seria até homossexual. Ele não tem certeza, mas ele falou que parecia muito. Ele foi condenado em primeira instância e, pasmem, na segunda instância, ele também foi condenado. Então, a gente já tem casos, isso é muito sério mesmo. Eu depois vou fazer uma live só falando sobre esse assunto, porque precisa ser publicado no Brasil, que já tem jurisprudência onde cristão é condenado na esfera penal. Isso vocês precisam divulgar ao máximo. Segunda instância, se eu não me engano, foi até no ano passado a decisão de segunda instância, e nós já temos jurisprudência vitimizando o muçulmano que não aceita a crítica ao Islã. Então, isso é muito sério. Infelizmente, o advogado dele, não sei por que motivo, não entrou com recurso para a terceira instância, mas já fica aí uma jurisprudência contrária para você que critica o Islã. E foi um muçulmano, não foi nenhuma entidade muçulmana. Esse processo tem muitos anos, então há muitos anos esse ativismo judicial muçulmano para calar a tua boca, para calar a nossa boca, está acontecendo no Brasil. E é necessário a gente se organizar contra essa aberração, né? Então, gente, eu depois vou falar só sobre esse assunto, porque eu vi algumas peças do processo, mas não vi todas. Então, como advogada, até para eu me colocar em relação a esse processo, eu já avisei a esse evangélico que eu preciso de algumas peças para analisar, para ter até um conhecimento melhor e poder fazer uma live, divulgar. A gente vai levar isso adiante. Tá bom, gente? Outro detalhe. Antes de entrar no caso aí da Ásia Bibi, um caso seríssimo, gente. Seríssimo essa denúncia que eu vou fazer. Eu queria falar rapidamente sobre um caso que bombou hoje nas redes, né? Que na realidade foi publicado ontem, divulgado pela Web Judaica, é uma página no Facebook do pessoal da webjudaica.com.br, e a informação é a seguinte, que eles passaram ontem na página, e muita gente me marcou na publicação do André Lages, gente, boa noite a todo mundo que está entrando aí, porque aqui está meio escuro para mim, então para ler cada um vai ser complicado, mas é muita gente entrando. Beijinho para vocês todos, boa noite. Vamos lá. Foi dito pela Web Judaica que hoje, que seria ontem, foi a cerimônia de pré-candidatura do Sheik Rodrigo Jalul, pré-candidato a vereador de São Paulo pelo PSOL. Tá? E aqui o site vai mostrando as indumentárias do Sheik. Tá? Como as pessoas me marcaram lá na publicação do André Lages sobre esse assunto, eu quero me posicionar aqui com vocês, né, que esse tipo de assunto merece até uma live só para tratá-lo, mas de antemão eu tenho um pequeno óbice que me impede de entrar em maiores considerações. Por quê? Como vocês sabem, eu sou jornalista. E como jornalista, a gente tem pavor com essa coisa de fonte, né? Vocês sabem disso, até para não ser acusado ou acusada de fake news e tudo mais. Apesar da matéria estar muito bem fundamentada em relação a quem é essa figura patética do Sheik Rodrigo Jalul, né? Que é um apoiador do Hezbollah, é um apoiador daquele terrorista que foi morto lá pelos Estados Unidos, o Soleimani, enfim, é apoiador de todo tipo de ódio contra Israel. Eu gostaria até de falar mais sobre essa criatura, né? Sobre esse cidadão aí, que é um sheik que estudou lá no Irã, se converteu quando esteve lá, então ele conhece as bases do radicalismo xiita iraniano. Então eu poderia falar muitas coisas sobre esse sheik para mostrar o perigo a nível doutrinário que ele representa, porque ele defende uma ideologia, um radicalismo islâmico xiita, e deixo bem claro, eu não aceito que ninguém venha dizer, por exemplo, ele numa das suas entrevistas, só para vocês terem uma noção de quem é essa criatura,
Ele disse que no Irã tem a melhor qualidade de vida do Oriente Médio, é um país seguro, de ruas limpas, pessoas amáveis, ao contrário do que muitos pensam. Fala que ele começa a falar que o Irã é a oitava maravilha do mundo. Ele diz que o terrorista que foi morto pelos Estados Unidos é um homem que lutou pela paz do mundo. Entendam bem, o terrorista Soleimani era responsável, ele era o braço da República do Terror iraniano para expandir o terror islâmico representado pelo Hezbollah, que simplesmente tem ligação com narcotráfico. É um grupo de narcotráfico terrorista que atua em diversos países, não somente no Oriente Médio, mas aqui na América Latina, está na Tríplice Fronteira, está lá na Venezuela, está ingressando com certeza por Roraima, entendem? Então, ele diz que esse homem que dava todo o apoio logístico para a internacionalização, ou melhor, internacionalização não, para a expansão das atividades terroristas do Hezbollah, essa criatura que estudou num centro de radicalismo xiita lá no Irã, na cidade de Qom. Essa criatura dizia que Soleimani era um homem que lutou pela paz. Quer dizer, um terrorista, esse cidadão chama de líder de paz e tudo mais. Eu poderia falar muito sobre ele, sobre esse caso, o que eu penso desse caso, né? Mas tem um detalhe. Eu fui procurar a fonte dessa notícia, porque não tem o link dizendo dessa eventual pré-candidatura. Como eu não consegui achar, boa noite a todo mundo que está entrando, eu vou pesquisar melhor. Eu cheguei tarde, eu passei o dia todo no Congresso, então ficou complicado para mim correndo procurar, mas eu entrei no PSOL, na página oficial do PSOL, e vi todas as últimas informações. E não tem essa informação de uma pré-candidatura. Procurei no Google, onde vocês podem imaginar. Então, eu peço a você que está me assistindo, se você sabe a fonte dessa informação, onde foi postada, se foi, de repente, na própria página que eu não procurei, de repente, na página do Jalu, ele disse isso, ele manifestou. Como eu não consegui achar essa informação nem aqui, volto a repetir, na Web Judaica eu não achei, o link mostrando onde é dito que esse cidadão, né, teria apresentado essa pré-candidatura. Então, eu vou tomar o cuidado de esperar a informação ser checada, ser comprovada, para depois eu dizer o que eu penso sobre isso, né? Mas já afirmo para vocês, é muito complicado a gente ter esse tipo de discussão num país que ainda não considera um grupo perigoso. Inclusive o Hezbollah, isso já saiu em todos os jornais, fechou aliança com os narcotraficantes do PCC de São Paulo. Então é um grupo que, além de terrorista, financiado pelo Irã, que leva essa ideologia assassina, né, do xiismo ortodoxo deles, que é um xiismo que apoia esse tipo de ação criminosa. Aliás, o Irã, que matou milhares de homossexuais enforcados, né? Eu já cansei de denunciar isso aqui. O governo, o regime iraniano, que adota a lei islâmica no sentido de assassinar, matar, pena de morte para os homossexuais. Foram milhares mortos em guindastes, né? Assim como os traficantes. Eu não entendo, gente, como é que ou melhor, eu entendo sim, mas o pessoal que aqui defende traficante, coloca um monte de grupo que trabalha a favor dos bandidos, então aqui eles defendem o traficante, né? São contra a pena de morte e tal, mas é o mesmo partido que apoia um regime assassino, terrorista, que financia o narcotráfico, toda forma de perversidade, como o Irã, e simplesmente está tudo bem. Eles lá matam os traficantes, porque lá o Irã também condena a pena de morte dos traficantes. Então, o PSOL não era para apoiar, né? Assim como os homossexuais. Então, a gente depois vai fazer uma live mais abalizada quando eu tiver essa fonte. Se eu não tiver, eu não posso entrar em maiores detalhes. Mas, por enquanto, eu não posso confirmar que realmente
houve o lançamento da pré-candidatura desse Sheik Rodrigo Jalloud como pré-candidato a vereador de São Paulo pelo PSOL. Quem tiver informação, aviso. Pode passar para mim que eu caio dentro, ok? Mas assim, eu não posso dar certeza de algo que eu procurei na página do PSOL e em outros sites e não consegui achar. Legal? Mas aí a gente depois fala melhor quem é esse cidadão, tá bom? Só que tem uma outra notícia, gente, e eu queria aproveitar e já dizer para vocês aqui, rapidinho, que eu não quero demorar muito com essa live. Olha aqui, ó, a Carmen está dizendo aqui, muito interessante o que a Carmen está dizendo. A Carmen Lígia, conheci um iraniano, ele me disse que o líder do Irã é um Hitler. Tem muitas jornalistas presas por criticar o governo. Tem jornalistas. Gente, olha, só para vocês terem uma noção, a maior minoria religiosa lá no Irã se chama Arvazi. Os Arvazes compõem 7% da população iraniana. São milhões de Arvazes naquele país. E eles não são reconhecidos como tal pelo Irã. Lá eles são perseguidos, assim como os cristãos são perseguidos, assim como várias outras etnias e religiões, os zoroastristas são perseguidos. Então, assim, é um absurdo você dizer que o Irã é seguro, que é maravilhoso, que é uma maravilha, quando a gente sabe a situação desse país, né? Mas a gente vai confirmar isso e depois vai conversar melhor sobre esse assunto. Então, voltando aqui às questões, eu retornei a Brasília, que eu quero falar sobre Asia Bibi já já, mas eu preciso falar um pouquinho desse meu retorno aqui a Brasília. Como vocês sabem, eu estive aqui antes do Carnaval e comecei as articulações para o Brasil, para tentar convencer o Brasil, o nosso país, de interceder junto ao Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, convencer o Acnur para possibilitar a saída em segurança, eu quero deixar isso bem explicado, de um cristão paquistanês que foi perseguido no seu país de origem, fugiu com parte da sua família, inclusive 2 filhos menores, um de 5 de outro de 8. Ele fugiu com parte da sua família para a Tailândia, um país budista, né? E lá o Acnur não fez nada por ele, pelo contrário, eu já contei a história aqui. E ele lá está sendo perseguido pelo Talibã, está sendo perseguido por outros grupos muçulmanos, está num esconderijo com um estoque de alimentos já no final, porque ele é ameaçado de morte, a vida dele vale pelo menos 1 milhão de rúpias, né, a moeda lá do Irã não, do Paquistão, e além do Talibã, tem partido político lá do Paquistão que está oferecendo dinheiro para matá-lo, tem entidades importantes lá, tem cartazes dele afixados no país, vários vídeos. Todo dia, quase, eu recebo material mostrando o quanto ele é odiado, inclusive, quando ele foi espancado, quase morto, num dos ataques que ele sofreu, eles disseram que nos 72 anos, os muçulmanos que tentaram matá-lo, que eram refugiados, eles disseram que o Faraaz Pervaiz seria o maior inimigo do Paquistão desde a sua fundação. Então, ele é muito odiado, está na Tailândia e ali ele pode ser morto a qualquer momento. Então, o nosso pedido é que o Brasil interceda pela vida desse cristão no sentido de o Acnur retirá-lo em segurança para levá-lo para um país onde ele e a família possam viver em segurança, como aconteceu com a Asia Bibi. Então, entenda bem, não vai ter dispêndio, porque eu sei que sempre aparece alguém, mas o Brasil vai gastar com isso, o Brasil não pode, a gente está numa crise, não tem... Gente, isso aí não importa em nenhuma questão financeira, isso é só uma questão humanitária, onde nós temos um governo que diz que vai dar primazia ao apoio à igreja perseguida, aos cristãos perseguidos. Então, não custa nada ao Brasil se apresentar no cenário internacional como um país que defende a vida de cristãos que estão sendo perseguidos. E por que eu pedi para o Brasil se posicionar e estou trabalhando e está dando tudo certo por enquanto aqui em Brasília?
Simples. O que acontece é que esse cristão, apesar de vários jornais internacionais terem divulgado a dor e o sofrimento dele e da família, nenhuma instituição de direitos humanos, nenhum país, e muito menos Portas Abertas, que é um braço hoje do progressismo, Portas Abertas, que eu já fiz a denúncia em relação a ele, e hoje vou fazer em relação a Asia Bibi, volto a repetir, Portas Abertas foi acionada por ele entrou em contato via e-mail com Portas Abertas lá de Inglaterra, da Espanha, e com cópia para do Brasil. E Portas Abertas não deu voz a esse cristão perseguido. Portas Abertas, que é a mais importante instituição religiosa cristã que diz combater a perseguição contra os cristãos, simplesmente abandonou esse cristão que não tem apoio de nenhum país. Então, como Portas Abertas o abandonou, não quis ajudá-lo, eu, aqui no Brasil, tomei conhecimento através do The Christian Post, jornal americano, e resolvi denunciar o que estava acontecendo. Daí, ele tomou conhecimento e me pediu socorro. Então, como eu represento uma instituição de direitos humanos no Brasil, ecoando a voz dos mártires, gente, é um dever moral, é um dever, enfim, em todas as esferas, a instituição que eu represento, dá voz a ele. Seria uma missão de socorro, gente. Um cristão perseguido que todos abandonaram, que pode morrer com a sua família a qualquer momento, não contar com o meu apoio. Então, eu primeiro tentei recorrer a essa farsa que se chama Portas Abertas. E quando eu falo farsa, eu não coloco no mesmo balaio, porque seria irresponsabilidade, os missionários, funcionários, pessoas que trabalham de forma séria para essa instituição. Tá? Eu sei que muitos arriscam até a sua vida. Estou fazendo uma distinção. Porém, a direção de Portas Abertas da Inglaterra, da Espanha e aqui do Brasil são omissas, são irresponsáveis. A postura deles de não socorrer esses cristãos não tem defesa. Aí o que eu fiz? Primeiro eu tentei entrar em contato, não consegui. Pedi ao deputado Douglas Garcia, lá de São Paulo, porque a ONG é de São Paulo, para entrar em contato e tentar ter uma reunião para ver se Portas Abertas do Brasil dava voz a esse cristão. Sabe o que aconteceu, gente? Simplesmente nem o deputado eles quiseram ouvir. É isso mesmo. Isso tem muito mais de um mês e eles não quiseram, gente, receber em reunião o deputado estadual Douglas Garcia. Então é essa, gente, a instituição que diz trabalhar contra a perseguição, dar voz à igreja perseguida, mas que talvez por ser assim com a ONU, porque eles têm portas abertas com a ONU, aí resolveu deixar esse cristão de lado porque a ONU está perseguindo ele. O Acnur obrigou a ele a tirar os vídeos que ele tinha direcionados à comunidade cristã, onde ele criticava o Islã. Aí veio o Acnur, dentro de um país budista, ou seja, não tem a Sharia, para dizer, não, a gente seguiu a Sharia, a lei islâmica, então mandamos ele tirar das redes. Não, ele estava na Tailândia quando o Acnur, violando direitos humanos, o obrigou, a tirar mais de 400 vídeos das suas redes. Então, talvez por isso, Portas Abertas não quer ficar mal com a ONU. A ONU, que é cristofóbica, que odeia os cristãos, a ONU, que está promovendo as pautas islamo-comunistas, essa mesma ONU. Então, Portas Abertas não quis responder nem a deputado e não está nem aí a direção, hein? Tá? Então, deixando bem claro aqui. Mas não é só isso, gente. Então, o que ocorre? Voltando aqui ao caso dele. Como Portas Abertas não deu a mínima, eu que não tenho estrutura legal, né, para trabalhar, como vocês sabem, eu falei, bom, eu não posso ficar sem fazer nada. Vamos embora, vamos para Brasília, né? E chegamos aqui na semana retrasada, começamos a trabalhar a pauta, tivemos importantes avanços, inclusive, inicialmente, a deputada Bia Kicis, quando tomou conhecimento, através dela eu cheguei ao departamento... Tá caindo aqui, mas voltou. Então, através dela, eu cheguei
ao Departamento de Direitos Humanos e Cidadania do Itamaraty. E lá estive conversando com o diretor, ingressei com o requerimento escrito, entendam bem, tudo que eu fiz, estou fazendo, está tudo documentado. Porque eu me lembro que semana passada eu fui atacada aqui por uma evangélica que disse: Andréia, só porque ela discorda comigo em relação a algumas pautas, principalmente Roraima, ela disse: ela continua aí na sua militância virtual, como se o meu trabalho fosse só aqui nas redes, né? Então, é por essas e outras que tudo eu tenho documentado. Eu sou advogada, internacionalista, jornalista, o registro, para mim, é super importante. Então, eu ingressei com o requerimento escrito, apresentei toda a documentação que comprova as denúncias, que comprova a situação dele, junto a esse diretor lá do Departamento de Direitos Humanos. Então, isso foi graças à incursão da deputada Bia Kicis. Mas outros deputados também se interessaram pela pauta, porque eu andei muito dessa terra, vocês devem imaginar, eu quase nem apareci nas redes naquele período. Então, eu tive contato com o deputado Ottoni de Paula, como vocês sabem. Ele disse: vamos no ministro, inclusive pediu para agendar, ele disse que ia agendar como ministro. Estive com o deputado Eli Borges, e o Eli Borges disse: olha, vamos fazer o seguinte, Odéia, vamos fazer uma comitiva para ir lá no ministro das Relações Exteriores, porque isso é um assunto sério. Gente, e eu vou ser sincera com vocês, eu fiquei emocionada com a postura desse deputado que é do Solidariedade do Tocantins. Me perdoem, eu dou honra a quem tem honra. E a forma com que o deputado me tratou a pauta, ele muito preocupado. Ele ligou pessoalmente para os deputados que eu tinha conversado e para outros que eu não tinha conversado e falou: tem um caso aqui de cristão perseguido, vamos entrar nessa. E ele ligou para o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, e falou com ele sobre o caso, tá? Então eu já tinha falado com ele, enfim, mas uma coisa sou eu falar, outra coisa é um deputado. Ele também ingressou nessa. O deputado federal pelo Rio de Janeiro, DEM, o Sóstenes Cavalcante. Então, a Bia Kicis eu já falei. Enfim, a gente conseguiu fechar com essa comitiva de deputados. Eu ajudei a elaborar o ofício em que eles vão encaminhar essa semana, possivelmente amanhã, para o ministro das Relações Exteriores receber a eles e a essa que vos fala para deliberar sobre o tema. Eu já apresentei toda a documentação necessária para o ministro ter todo o lastro fático e probatório necessário para ele formar uma convicção. Claro que possivelmente ele deve consultar também o presidente Bolsonaro, porque é uma questão que tem uma repercussão internacional, a gente sabe disso, mas o importante é que eu cumpri a minha função de dar voz a esse cristão perseguido que foi abandonado por portas abertas, que foi abandonado por igrejas, enfim, né? E eu também agradeço muito a esses deputados que se colocaram à disposição e vão comigo lá no ministro para a gente despachar essa importante pauta que vai trazer o Brasil para um cenário de protagonismo na negociação em relação a cristãos que sofrem perseguição. Isso não é nada terrível. O Canadá fez com a Asia Bibi e, graças ao Canadá e alguns países se mobilizarem, essa cristã, que foi condenada em 2 instâncias ao enforcamento, na terceira instância, graças à pressão internacional, né, ela foi absolvida, e o Canadá, com negociação, gente, não é com isso não, negociação, conseguiu tirá-la em segurança e levar para o seu país, né? Então, é esse o nosso pedido, é que o Brasil negocie para que dê voz, né, para que esse cristão vá para um país no Ocidente, fora do Oriente Médio e do Sul da Ásia, né, onde ele é ameaçado, que ele vá para um país no Ocidente, como aconteceu com a Asia Bibi, pode ser Canadá, não sei, né?
Mas isso vai ser definido e é lógico que eu não sou irresponsável e jamais vou divulgar qual é o país para o qual ele vai. O importante, no meu entendimento, como ativista, como internacionalista, técnica no assunto, é que ele seja retirado em segurança pelo Acnur, não é o Brasil, tá, queridos? Não é avião da FAB que vai lá, não, tá? É o Acnur, né, para retirá-lo em segurança. Só precisa de um país para dar voz. E eu espero que o Brasil tome essa postura. Então, estamos nessa fase, e é lógico que assim que acontecer, que o ofício chegar no Itamaraty, vocês vão tomar conhecimento. E quando a gente despachar, também. Espero que seja rápido, porque, gente, eu tenho que ir embora, né? Tenho que ir embora dessa terra. Bom, mas vamos a outra questão para a gente encerrar. Hoje eu li no Conexão Política uma notícia que eu já tinha lido o início dela essa semana no The Christian Post e nem acreditei. Eu não acreditei, porque eu li no The Christian Post que Asia Bibi, que vocês sabem quanto eu trabalhei pela vida dessa cristã, que ela queria deixar o Canadá e ir para a França. Eu falei, não, mentira, ela jamais vai fazer isso. Na França matam Asia Bibi. A França está cheia de radical. Na França, em plena Paris, judeu não consegue andar com seu kippah. A França é altamente antissemita, a França persegue cristãos e tem uma comunidade de muçulmanos que odeia cristãos. Isso aí é básico. A França tem mais de 1000 áreas de no-go zones, onde a Sharia determina a conduta. Então, não tinha pior país para a Asia Bibi ir. Então, eu falei, não, a Asia Bibi não vai para lá, ela não é maluca. Aí, hoje, me mandaram até, né, esse artigo aqui, essa matéria, dizendo cristã paquistanesa que passou 9 anos na prisão e foi sentenciada à morte, Asia Bibi, dá entrevista coletiva em Paris. Tá? Aí mostra ela aqui, linda, bela, maravilhosa. Ela é uma das pessoas que eu mais amo, é um símbolo para mim. Para você que não conhece, a Asia Bibi é o símbolo, não é para mim só, não. É o símbolo internacional da luta contra a lei da blasfêmia. Quem elegeu não foi a igreja, porque a maior parte da igreja não estava nem aí para ela, nem sabia que ela existiu. Quem deu esse título a ela foram ativistas de direitos humanos, que viram o sofrimento, a resiliência dela, a resistência na prisão durante todo esse tempo e resolveu elevá-la como um símbolo da luta contra a lei da blasfêmia. Essa mesma lei que está levando evangélicos aqui no Brasil e ativista para o banco dos réus, com muçulmanos dizendo que tem que ir para a cadeia. Essa mesma lei. Tá? Só que lá é pena de morte. Aqui, como não tem pena de morte, os muçulmanos não estão pedindo pena de morte. Mas quando eles puderem ir para o parlamento, os ortodoxos, deixa eu fazer a separação, senão daqui a pouco vão me processar, né? Dos muçulmanos moderados para os ortodoxos. Então, os ortodoxos, qualquer dia, vão pedir, se mudar a lei no futuro, porque aqui nada é impossível, né? Vamos ficar quieta, que nada é impossível. Então, tá. Aí eu fui ler a matéria, né? E ela foi dar essa entrevista coletiva. Sabe quem fez a entrevista coletiva com uma mulher que é ameaçada de morte, que é o símbolo internacional da luta contra a lei da blasfêmia, que qualquer entidade séria ia proteger a identidade dela, porque essa mulher pode ser morta a qualquer momento. Sabe quem foi? A mesma entidade que negou socorro para o irmão dela de fé, o Faraz Pervaiz. A mesma Portas Abertas que se nega a socorrer um cristão perseguido na Tailândia é a mesma que agora está colocando em risco a vida de Asia Bibi. Então, aí conta aqui a matéria que foi retirada com autorização da Portas Abertas, e Portas Abertas diz que está acompanhando o caso dela, né? E acompanhou toda essa trajetória, inclusive ela indo à França, que ela se encontrou com o presidente Macron, aquele hipócrita, né? Que no fundo não gosta de cristão, mas está fazendo a média dele. E ela deu uma entrevista para 20 jornalistas na capital francesa, em Paris. E Portas Abertas esteve no evento e entregou pessoalmente um cartão de uma pessoa que estava orando por ela há 5 anos, fazendo a sua média hipócrita, né? E ali ela faz as perguntas para Asia Bibi. E faz diversas perguntas, mas o que me chamou a atenção,
Gente, prestem atenção nisso, que é inacreditável o que eles perguntaram para ela. Olha aqui, olha a pergunta, uma delas. Você espera viver anonimamente no futuro? Olha o que Portas Abertas que diz que combate a perseguição, que tem obrigação de saber que a vida dessa mulher tem que ser preservada, que eles não podem fazer média em cima dela, não podem fazer dinheiro em cima dela, porque, no fundo, falar sobre ela traz hoje dinheiro, traz hoje lucro, né? Que aí eles pedem oferta, pedem doação, né? Para depois largar cristão, como largou o Farage, que eles nem tocam no assunto. Eles perguntam, você espera viver anonimamente no futuro? Ela, sou livre, mas preciso de segurança. Tenho certeza de que vocês entendem. Meu desejo na vida é que meus filhos tenham uma boa educação. Eles foram muito prejudicados com tudo isso. Então, como é que eles perguntam se ela espera viver anonimamente? Ela não deve esperar, ela deve viver anonimamente. Ela teria que ter o nome novamente trocado, a aparência dela não podia ser divulgada. E, para quem tem... não, vou continuar aqui só na outra pergunta, eu não vou entrar muito nisso aqui, não. Onde você vai morar no futuro? Prestem atenção, eles estão dando endereço para terrorista. Vocês têm noção de como essa entidade se tornou... Eu não vou falar o que eu penso, né? Porque vai ser pesado. Quando eu fico indignada, a minha língua pesa, né? Então, não vou falar. Onde você vai morar no futuro? Você vai ficar no Canadá ou se mudar para a França? É como se ele estivesse dizendo, Asia Bibi, você, que os terroristas estão doido para matar, que valia milhares de dólares no Paquistão. Onde é que você vai morar para os terroristas saberem e irem te procurar? Vocês têm noção, gente, do risco que representa isso? Vocês têm noção? Diz, ainda vim para a França e estou muito ocupada. Então, eu só preciso de um tempo para me sentar e pensar sobre isso. O Canadá é um país muito bom e a França também. Vocês perceberam? Você que não entende nada de perseguição, mas você tem raciocínio, bom senso. Aí eu vou lembrar um caso para vocês. Quem não lembra do famoso escritor de versos satânicos, o Salman Rushdie? Esse cidadão, ele simplesmente foi condenado à morte por uma fátua, um decreto islâmico do falecido Ayatollah do o Khomeini, só porque ele escreveu um livro, né, onde ele traz a sua visão sobre os extremismos dentro da ortodoxia, né, islâmica. Eu tenho que deixar claro, gente. Eu tenho que deixar, porque ainda bem, eles estão processando agora, gente, e estão ganhando processo em segunda instância. Então a gente tem que falar, tem um Islã moderado, que não são os que processam, né? Tem um Islã moderado, que é aquele apóstata que em países muçulmanos é perseguido. Mas o Islã ortodoxo é isso. O Islã ortodoxo impõe, isso eu posso dizer, provas sobre isso. Então, há uma fátua, decreto islâmico, determinando que ele deveria, porque escreveu um livro onde demonizou o Islã, a sua figura principal e tudo mais. Ele ficou, gente, anônimo. Esse homem se escondeu porque ele sabia que ia ser morto. Quem ouviu falar nele? Até hoje você não ouve falar nele. Houve uma proteção em relação à identidade dele, porque quem sabe o que é o terrorismo financiado pelo Irã, quem sabe o terrorismo financiado pela Arábia Saudita por países muçulmanos, por diversos países muçulmanos, sabe aqueles que eles colocam como inimigos, correm. Então, assim, eu não poderia deixar de denunciar essa atitude leviana, perversa, covarde, de uma instituição que está abandonando hoje um cristão que precisa deles, que é o Farage Pervaiz, para colocar holofote sobre Asia Bibi só para lucrar com isso, para ganhar doação com isso, para posar de boa instituição como isso, hipócritas, farsantes, progressistas. Vocês venderam a igreja perseguida e agora querem holofote às custas de uma cristã. Mas eu quero deixar claro que se Asia Bibi for assassinada
onde ela estará, porque qualquer um já sabe, ou vai ficar no Canadá ou na França, quando não era, para se saber onde ela vai ficar. Se Asia Bibi for essa do, do, dos missionários e tal, essa direção de portas abertas vai ter sangue nas mãos, porque são covardes, estão entregando como uma ovelha muda essa irmã de fé que é mais corajosa do que eles. Eles não têm o direito de usar a imagem de Asia Bibi para lucrar e para fazer um trabalho medíocre, porque eu, que não tenho um milésimo do poder de influência, o poder financeiro, o poder político que essa organização nojosa tem. Eu digo nojosa porque quem está permitindo que uma família continue na Tailândia debaixo de perseguição é uma organização que não merece respeito nenhum. E se você contribui para portas abertas, a tua obrigação moral é escrever para eles, é protestar, dizer fazendo isso com a Asia Bibi, por que vocês não estão dando voz a Faraaz Pervaiz? Então ficam vários mantenedores, vários doadores, doando dinheiro para eles fazerem isso. Colocar de novo a Asia Bibi à forca, né? De novo não, porque não foram eles que colocaram, foi o Paquistão, lógico, mas colocando agora, de fato, a cabeça dela a prêmio, né? E abandonando um cristão perseguido. Então, vocês me perdoem, quem me conhece sabe que eu não tenho meio termo, não sei ser hipócrita, eu estou apavorada por ela, isso é covardia, perversidade, e ela está sendo usada, inclusive uma escreveu um livro muito interessante sobre a vida dela, contando tudo que ela passou. Essa mulher é uma mulher maravilhosa, o meu sonho é um dia abraçá-la, mas eu lamento. Por ser aldeã, por vir de uma família humilde, ela não tem noção que está sendo usada por portas abertas, está sendo usada por muitos que só têm interesse em lucro e não tem interesse em proteger. Essa instituição não está protegendo, ela está entregando a cabeça dessa mulher, seus 5 filhos e marido, para... Bom, voltando, gente, rapidinho para terminar, que caiu e voltou. Então, meu protesto, vocês me desculpem, meu protesto, eu estou revoltada. Se você é doador para portas abertas e não denunciar isso, não mandar carta, e-mail, ou seja, você vê que e-mail eles não respondem, não estão nem aí, né? Mas, gente, reverbere, abra a boca, reclamem. Essa mulher pode morrer. Não é justo eles fazerem essa covardia que estão fazendo com ela. E eu quero aproveitar o ensejo para dizer para você que está assistindo essa live, que está acompanhando o nosso trabalho em Brasília, estou com outras pautas também, mas tem umas pautas aí que não dá para anunciar aqui em rede, tá? Não dá, mas eu estou com umas pautas muito interessantes aqui, algumas reuniões, enfim. Se você apoia o nosso trabalho, eu tive que vir agora, dessa segunda vez, da primeira vez, eu recebi média R$1.000 para vir para cá. Claro que eu tive que tirar também do bolso, né? Fiquei 12 dias aqui. E agora eu tive que tirar também do bolso. Então está muito pesado, o custo de vida aqui é muito alto. Eu peço a você, se você acha que o meu trabalho aqui, o trabalho da ONG, merece, né, doação, merece o seu apoio financeiro, eu tenho milhares de seguidores. Se todos não, alguns se unirem, a gente tem condição de pagar as despesas, porque trabalhando por uma pauta, por uma causa, que portas abertas, que tem muito dinheiro, né, não está nem aí, e é para salvar vidas, salvando vidas. Aqueles que têm dúvida, me mandem um e-mail, eu posso mandar toda a documentação que eu tenho comprovando o trabalho, além dos vídeos que às vezes eu posto, eu posso mandar mostrando os deputados que receberam, tudo direitinho. Mas a gente precisa continuar ainda alguns dias aqui para dar continuidade a essas pautas, e tem pauta que eu não posso divulgar, que é de sumo interesse do Brasil. Hoje uma jornalista me procurou e disse que quer me levar a uma autoridade do Poder Executivo para a gente tratar de um assunto muitíssimo importante. Então, possivelmente, eu vou ter que ficar mais alguns dias aqui e financiar isso, é questão de bom senso. Então, quem quiser ajudar, achar que merece,
Se não quiser, gente, cada uma sua, não tem problema não, mas quem quiser e puder, é Banco Itaú, agência 0036, conta corrente 115, 73, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 0036, conta corrente 115, 73, dígito 1. O número do banco é 341. Não é. Bom, gente, é aquela coisa. Está complicado, já vi que está complicado. Então, terminando. Voltar a fazer live. É interessante que eu posso fazer live em qualquer lugar. Sempre a imagem fica ruim. Aqui a internet é boa, não tem desculpa. Não entendo. A imagem está ruim. Parece que é um boicote que eu sofro do próprio Facebook. Não é possível. Que em todo lugar que eu vou a imagem fica ruim, né? Mas, então, se você quiser apoiar, voltando.